Hoje nós vamos falar o seguinte, uma queixa super que eu recebo, uma desculpa que as pessoas dão, né? Mas elas se agarram nessa desculpa, elas ficam firmes nessa desculpa e usam isso como motivo para não aprender inglês. E elas falam, eu não tenho com quem praticar. Eu não sei, ei Messi, eu adoro te ver. Eu não sei com quem praticar, eu não tenho com quem praticar. Então é por isso que eu não consigo aprender inglês, então eu não vou nem começar. Porque eu não tenho, meu marido não quer. Meu filho é muito pequeno, ou eu nem tenho filho. Ou meu filho fica na escola o dia inteiro. Ou meu filho tá na barriga. Não tem nem com quem praticar. Então, eu vou resolver seu problema aqui agora. Eu vou te dar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou te dar pelo menos 9 dicas de como praticar inglês, mesmo sem ter ninguém na sua casa. Ou sozinha, ou com alguma ajudinha que eu vou falar pra vocês. Então, se você tá interessado em como você pode praticar mais, se a sua desculpa é seu problema, se a sua questão é não tem com quem praticar, por isso que eu não estudo e não aprendo, aqui tá a solução pra você. E isso são 9, e se eu lembrar de mais, eu ainda vou enfiando aqui no meio. Então, olha só, primeiro de tudo, a gente tem que saber que ser fluente, eu falo isso todo dia, mas a gente tem que saber isso todo dia, porque até entrar na cabeça de vocês, eu vou continuar falando. Então anota aí no seu caderno de anotações. Ser fluente não é saber tudo sobre todos os assuntos. Ser fluente é saber se comunicar, é saber passar seu recado, mesmo com erros, mesmo sem saber todas as pronúncias, mesmo sem saber todos os vocabulários do que você quer falar. Aceita erros. A fluência aceita erros. Então, ser fluente é isso, é passar o seu recado através da fala. As pessoas, quando elas falam, as mães, todo mundo que fala, eu queria ser fluente em inglês, quando fala isso, elas estão querendo me dizer que elas gostariam de saber falar e ouvir em inglês. Elas não estão sempre falando de ler e escrever. Ler e escrever geralmente fica um pouco mais de segundo plano, que não é tão útil na vida. Tá falando de falar e ouvir. E são duas vias diferentes do cérebro. Falar e ouvir é uma, ler e escrever é outra. Para você aprender a falar e ouvir inglês, você precisa simplesmente ser exposto ao inglês. Ou seja, bota alguém para falar inglês, ouve inglês o dia inteiro e responde inglês o dia inteiro. É isso que precisa para falar e ouvir. Para ler e escrever, não. Precisa de uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, um professor, formado ou não, ou mãe, homeschooling, que vai te ensinar formalmente esse processo. Então, para ser fluente falando e ouvindo, basta exposição. É muito mais fácil se você for olhar. Ler e escrever em inglês é muito mais difícil, porque precisa de alguém para te ensinar. Falar e ouvir, não. Precisa de ser exposto. Então, essa é uma frase importante que eu aconselho que você anote também. Quanto mais exposição, maior o resultado. Não é mágica. Estava conversando com as minhas alunas isso agora, antes de entrar aqui. Não é mágica. Não é privilégio de quem sabe inglês, privilégio de professor. Eu tenho alunas que começaram a fazer inglês há 1 ano, nunca tiveram contato com inglês na vida, que tem filhos de 3 anos, a mesma idade do meu filho, e os filhos das minhas alunas falam muito mais do que o meu filho em inglês. Mas como? Ele é mais inteligente? Por que ele fala muito mais? Porque ele ouve. Ele é exposto muito mais. Eu trabalho o dia inteiro. Meu filho vai na escola na parte da manhã. Eu chego em casa, tem dia que é 7 da noite. Tem dia que eu venho pro almoço, depois chego 7 da noite. Eu fico com ele mais final de semana. E momentos antes de acordar, a hora do almoço e antes de dormir. Eu não fico com meu filho 24 horas por dia. Porque essa é minha vida, essa é minha rotina. Então, meu filho é menos exposto do que o filho da minha aluna. Que ela não tem babá. Ela trabalha só à noite, dando plantão, e fica o dia inteiro com o filho. Então, ele ouve o dia inteiro e fala o dia inteiro. Ele fala mais que meu filho, sendo que eu sou professora e ela não. Deu pra entender? Isso significa que não é milagre, é prática, é exposição. Então, quando você quer ser fluente, você tá querendo me dizer que você quer falar e ouvir.
Primeiro, ler e escrever você também quer, mas falar e ouvir você queria primeiro. Esse é o primeiro objetivo. Beleza. Então vamos partir disso. Então acontece o seguinte: ser fluente envolve falar e ouvir. Então pensa comigo. Você quer falar e ouvir em inglês. O que você faz, então, para aprender a falar e a ouvir em inglês? Qual é a sua resposta? Para você aprender a falar e ouvir inglês, adianta você ler milhões de livros em inglês de gramática? Adianta você escrever um livro, fazer textos enormes em inglês? Não adianta. Adianta você transcrever uma receita de bolo em inglês? Não adianta. Para você falar e ouvir, você tem que falar e ouvir. Meu Deus! Viu a resposta? Parece óbvio. Pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe disso. Se você quer falar e ouvir bem em inglês, você tem que praticar todos os dias, falar e ouvir em inglês. Não é lendo livro, não é lendo livro de gramática, não é transcrevendo uma receita. Você vai botar alguém para falar no seu ouvido. Se não tem um nativo que mora perto de você, bota televisão, bota podcast, bota filminho, musiquinha infantil, seriado. É isso que você vai fazer. Fala com seu filho, escuta uma aula de inglês, em inglês, faz uma aula de conversação. É assim que você vai desenvolver. Você só vai desenvolver o seu listening e o seu speaking se você praticar. Então a primeira dica é, eu tenho 9 anotadas aqui, tá? Se eu lembrar mais, eu ainda ponho mais. Para você que não tem ninguém na sua casa para praticar inglês, seu marido não quer entrar nessa com você, e seu filho fica o dia inteiro na escola, e seu filho não quer falar, ou você não tem filho, ou seu filho tá na barriga. Vamos lá. Primeira coisa muito óbvia também, que é o speaking, praticar o speaking, que é ouvir o som da própria voz. Faz diferença eu fazer uma leitura silenciosa e uma leitura em voz alta? Faz. Então, se você quiser começar lendo, leia em voz alta para você ouvir o som da própria voz. Por quê? Você vai escutar, você vai ver o sotaque, a pronúncia, a entonação. E deixa uma dica. A língua inglesa, o inglês, ele não é igual ao português, que todas as palavras têm a mesma importância numa frase. Você sabia disso? O inglês tem palavras mais importantes do que outras. E aí, essas palavras mais importantes, elas são faladas com uma entonação mais elevada do que as outras. Por exemplo, eu estava dormindo ontem. I was sleeping yesterday. Olha o was. Ele é tão pouco importante que ele ficou I was sleeping yesterday. O sleeping ficou bem falado. Por quê? Porque ele é importante na frase para eu passar o recado. Então as preposições at, in, on, to, isso aí não tem tanta importância na língua inglesa. Eles são palavras menos importantes. Estão lá só para ajudar. Do, does. Do you like me? Olha o do, como é que ele ficou tão sumidinho. Do you like me? Do you like me? O you e o like ficaram mais altos na entonação. Então, entonação, tom de voz é muitíssimo importante também. Porque o inglês, ele tem uma dança entre altos e baixos. Então, quando você escuta a sua voz, você consegue perceber isso. Ele não fala. Aqui em português a gente fala, você gosta de mim? Em inglês a gente fala, do you like me? Você gosta de mim? Do you like me? Viu a diferença? Então isso, entonação, sotaque, pronúncia, como se diz, como se pronuncia é muito importante. Então leia em voz alta ou converse com você em voz alta. Converse com você mesmo. Finge que você é outra pessoa, finge que você é uma artista, finge que você está fazendo uma entrevista de emprego. Essa é a primeira dica muito óbvia. Segunda dica que eu vou dar, anota aí. Sites ou aplicativos, que existem muitos, é só procurar no Google, mas eu vou dar dicas aqui, que você encontra parceiros de linguagem.
parceiros de troca de linguagem, parceiro para conversar. Tem muita gente pelo mundo afora que também quer praticar o inglês como você, que também quer praticar o português com você. E se você for uma pessoa que aceita, você entra nesses aplicativos ou nesses sites e chama language de linguagem, language exchange. E o site tem vários, mas eu vou dar o exemplo aqui de um que chama mylanguageexchange.com. My, tudo junto. My, M-Y, language, L-A-N-G-U-A-G-E, exchange, E-X-C-H-A-N-G-E. mylanguageexchange.com. Esse site, você se cadastra lá gratuitamente. E se você se interessar em pagar por volta de $6 por aí, você pode pagar ou não, para você ter um parceiro para conversar com você. Ou um nativo, ou alguém que está aprendendo inglês também. Então, você acha alguém que queira só conversar, trabalhar a conversação nesses sites e nesses aplicativos. É uma segunda dica, é uma ótima dica também. Aí lá você cria um perfil, login, senha, é um negócio seguro e tem a opção de pagar ou não e beleza. Mas tem também o que é totalmente gratuito, que se chama, eu anotei aqui, digita Conversation Exchange. Conversation Exchange. Conversation Exchange, você digita isso e você vai achar um monte de sites, inclusive um que chama News in Levels. News é notícias, N-E-W-S. In, Levels, que é níveis, L-E-V-E-L-S. Esse site que se chama News in Levels, eles têm notícias curtas, pequenas, sucintas, é gratuito. Tem notícias do mundo, mas elas são curtas. Em inglês, separadas por níveis. Então, se você é nível básico, você vai no nível 1. Tem o nível intermediário também, tem o nível avançado também. Então, você vai ler a notícia e ouvir a notícia curta em inglês. Então, olha só, você tem possibilidade de ouvir e trabalhar o seu listening, e tem possibilidade de ler em voz alta também, acompanhando, e trabalhar o seu speaking. Então, se você quer falar, desenvolver a sua fala, o seu speaking, você tem que falar inglês. Se você quer ouvir melhor, desenvolver o seu listening, você tem que ouvir em inglês. Eu aconselho as duas coisas, que uma coisa vai ajudando muito a outra, sabe? A gente vai desenvolvendo demais com isso, vai ficando cada vez melhor. Como se a gente morasse fora mesmo, fizesse uma imersão, trouxesse o inglês para nossa rotina. Então, essas notícias curtas em texto e áudio, por exemplo, você pode fazer mais uma coisa. Você ouve a primeira frase ou as duas primeiras frases, que é outra dica que eu tô te dando. Você ouve as duas primeiras frases em inglês e acompanha lá lendo silenciosamente. Depois você pausa. Depois você fala. Você repete as frases que foram faladas. Aí você repete e depois você ouve de novo para ver o que você errou, o que você acertou. E vai repetindo e pausando, repetindo e pausando. Então essa é outra forma de praticar inglês. Você vai repetir e pausar. Repetir e pausar. Pode ser uma musiquinha, pode ser o áudio do blip lá em inglês da sua criança, pode ser uma historinha. Inclusive, eu acabei de descobrir, a Nessi que me passou, um site, ainda não entrei, vou entrar hoje, diz que é maravilhoso, de historinhas para crianças em inglês. E vou deixar aqui também registrado para você. Chama Unite for Literacy. Anota aí. U-N-I-T-E, tudo junto. For, F-O-R, literacy, unidos para o letramento, para a literacia. Isso é muito legal para a fase de alfabetização, pré-alfabetização, para quem tem criança e para quem está aprendendo nível básico. Rotinas de inglês, isso é maravilhoso. Historinha.
Então, Unite for Literacy. Unite for Literacy. Tudo junto. E aí, é nesse que me passou, que é uma aluna querida, eu ainda não conheço, mas eu tô doida pra conhecer. Dizem, as experiências são ótimas, que são livros, são historinhas, que a gente pode aprender inglês com as historinhas. Então, eu posso pausar e repetir. Eu posso transcrever e depois ler em voz alta. Depende do meu objetivo. Tudo isso é prática, mesmo sem ter ninguém pra praticar. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer chama shadowing. Shadow é sombra. Shadow é sombra. Por isso que isso aqui que a gente passa no olho chama eye de olho, shadow, sombra de olho, eye shadow. E aquela sombra que tem no sol também, que dá quando a gente tá no sol e faz os bichinhos para as crianças, também chama shadow. Porque shadow é sombra. E a técnica shadowing é quando você vai dublando a pessoa que tá falando. Então, você coloca aquele áudio lá, pode ser o áudio do Unite for Literacy, pode ser o áudio do News in Levels, que eu acabei de falar pra vocês. E aí você vai lendo o texto, escutando o áudio e vai dublando. Então, ele conta lá, Once upon a time there was a beautiful horse. Aí você faz ao mesmo tempo que ele. Então, é outra forma de praticar, para você ver a entonação, para você ver a rapidez, para você ver, descobrir novas palavras. Pode ser tudo isso com o mesmo texto. Faz o shadowing, depois com o mesmo texto você faz, que a shadow é a dublagem, com o mesmo texto você faz a repetição, pausa. Depois você escuta só o áudio sem ler e tenta entender. Depois você escuta o áudio lendo em voz alta junto, os dois falando ao mesmo tempo. Depois você não escuta o áudio, vai ler em voz alta. Tudo com o mesmo texto, curto e pequeno. Isso já adianta muito também. Outra dica. Você cria, vou só dar uma dica com isso tudo aí que eu falei. Você pode criar um grupo de WhatsApp, só você e você mesmo. Eu tenho. O meu chama To-Do List, a lista das coisas a fazer. Chama To-Do List. E aí ele fica fixo lá no primeiro do WhatsApp. Então toda foto que eu quero mandar pra mim mesma, todo lembrete, todo áudio, todo print, toda coisa que eu não posso esquecer, que eu quero mandar pra mim mesma, eu mando pra mim mesma e deixo lá, fica no começo assim. Ele é pinned, ele é fixo, o primeiro de todos. E é um grupo eu comigo mesma. Então eu mando pra mim mesma. Então eu posso mandar esses áudios pra eu me escutar. Eu posso mandar esses áudios, essas leituras, pra eu ver como eu tava falando no começo. E depois de 2 semanas, como que eu tô falando o mesmo texto. Ou algum outro diferente, qual a minha evolução. Então você pode ter esses arquivos. Você tá vendo que quem quer, consegue. O interessado dá um jeito. A única coisa que é errada enquanto você está aprendendo inglês é parar. Parar ou desistir. É a única coisa. O resto, se você está se movimentando, ouvindo, lendo, escrevendo, indo atrás, buscando seu filho, buscando aula de inglês, buscando curso, fazendo aula, isso tudo aí é movimento, é progresso. Parar e desistir, largar e abandonar é a única coisa errada que você faz. Então, olha só. Outra dica. Eu já dei uma, que foi ouvir o som da própria voz, tá tudo anotado aqui. Sites ou aplicativos, que eu já dei vários. Você repete, ouve. Ou o shadowing, você dubla a pessoa ao mesmo tempo. Também tem filmes em inglês com legendas em inglês. Mas eu vou pegar lá o Titanic e vou assistir um filme de 2h30 em inglês, com legenda em inglês, eu vou dormir, não vou entender nada. Então, não pega o Titanic, minha amiga. Pega o filme dos 3 porquinhos. Pega o filme da Chapeuzinho Vermelho, Little Red Riding Hood. Ou da Snow White, Branca de Neve. Ou uma musiquinha do Super Simple Songs. Escuta ela e lê a legenda. Enquanto você tá lá fazendo seu serviço de casa, dobrando roupa, passando roupa, você tá escutando isso aí. Ou então você tá lendo
e escutando ao mesmo tempo. Ou um filme, uma série, um desenho que você já viu mais de 1 milhão de vezes, já sabe de frente para trás, de trás para frente, de cor e salteado em português, ponha em inglês com a legenda também em inglês. E aí você vai praticar depois de 1 hora ouvindo, 30 minutos ouvindo, você sai de lá um monstro de falar inglês. Então, legendas e áudio em inglês também é uma forma ótima de praticar. Ah, mas um filme é muito longo. Pega um filme curto. Pega um filme de criança. Criança é o segredo pra tudo. Porque são filmes curtos, são filmes fáceis, não tem palavra exagerada demais, são palavras de rotina, são palavras simples. Então, é muito fácil de entender. Então, filme ou série ou qualquer uma dessas coisas em inglês com legenda em inglês também. Escolha uma fácil, do seu nível, que te interessa, que você gosta. Se você gosta de cavalo, assiste um filme de criança de cavalo. Se você gosta de princesas, assiste um filme de princesas. Pega um filme curto, escreve lá, filme curto em inglês para crianças. Filme curto em inglês com legenda em inglês para as crianças. Você acha no Netflix, você acha no YouTube, você acha em todos os lugares. Então essa é uma dica valiosa, valiosíssima também. Outra dica, podcasts no Spotify. Você vai escutar um podcast em inglês, trabalhar o seu listening, enquanto você passa roupa, lava roupa, faz comida, dobra a roupa, dá faxina na sua casa, põe um fone ou liga em algum lugar da casa que dá para você escutar. E eu indico um podcast muito legal, que é de crianças, que são perguntas que as crianças fazem. E se chama But Why? But Why? But de mas, B-U-T, Why de W-H-Y. Por quê? Mas por quê? But why? É porque as crianças, elas têm mania de falar why? Why? Por quê? Por quê? Por que o céu é azul? Por que que o cavalo tem 4 patas? Por que que a bola gira? São essas perguntas. Mas por quê? Só que em inglês e com uma linguagem muito infantil, que significa que é fácil de entender, porque alguém que vai falar com criança não vai falar arrastado assim, alguém vai falar, criança não conversa desse jeito. Alguém que vai falar com criança conversa desse jeito, pronunciando todas as palavras até o final e tentando se fazer entender. Assim é em português, assim é em inglês. Por isso que as pessoas falam que eu falo devagar, que eu pronuncio todas as palavras até o final, porque eu trabalho com crianças. Então, quando você trabalha com crianças, quando você vai falar com crianças, você pronuncia mais devagar até o final. Então, esse podcast que chama But Why, que você acha nesses lugares de podcast, é em inglês, é de criança, é fácil de entender, é muito legal. Enquanto você está fazendo uma atividade da casa, buscando seu filho na escola, esperando na fila do banco, esperando na fila do dentista, você pode estar escutando isso aí e trabalhando o seu listening. Então, também é uma forma de praticar listening speaking rumo à fluência. Outra coisa, sites americanos. Você entra em site, sabe o site de loja? Gente, só que mulher vai ficar louca, vai surtar, vai adorar, vai querer comprar tudo, vai achar o preço ótimo e muitas vezes não vai ter jeito, porque não vai viajar tão cedo e não tem ninguém para mandar para cá. Mas é ótimo entrar em sites americanos. Por exemplo, TJ Maxx. TJ Maxx, T-J-M-A-X. TJ Maxx é uma loja nos Estados Unidos de departamento muito legal, que você acha coisas maravilhosas e baratas. E aí você vai aprender lá como fala castiçal, ou como fala cortina, ou como fala baldinho de brinquedo para criança, adesivos, e tem tudo lá. Então você vai passeando por sites nativos, e aí você trabalha a sua leitura e a sua entender. A sua forma de entender. Por exemplo, você lê lá, baldinho, tá escrito bucket. Aí você repete, bucket. Como é que será que fala isso? Bucket. Bucket. Aí você vai lá no Google, pede pra falar, pra traduzir lá pra você, você escuta no Google, é bucket. Bucket. Eu não sabia que baldinho era bucket. Olha, tem a foto de um baldinho aqui, então é bucket. E anota lá no seu caderno de estudos. Então, TJ Maxx, Forever 21, que é a Forever 21. Você pode entrar no site do Walmart. Você vai ficar enlouquecida. Só que em vez de pôr .com.br, você põe só .com, porque o .br é porque é do Brasil.
Sem BR, não é do Brasil, é só .com. Então você entra lá e vê quebra-cabeça, você vê piscina inflável, você vê carrinho motorizado, você vê mochila, calcinha, sutiã, uniforme, você vê cadeira, mesa, maquiagem, e você vai descobrir um monte de coisa de vocabulário e vai trabalhar isso aí, vai se apaixonar pelas lojas dos Estados Unidos que são... Ou então a própria Shein, a gente fala Shein, mas a verdade é Shein. Shein. She significa ela, in significa dentro. Então, ela por dentro da moda. Então, Shein, mas aqui no Brasil a gente fala Shein, né? Entra, ou então no eBay, ou então no Shopee. Tem vários outros sites que tem coisas que vendem em inglês para você se familiarizar com isso aí. Coloca o menu do seu celular em inglês e passa um zappet mesmo. Coloca lá pra ligar, fazer ligação, pra mandar mensagem, vai estar lá text message. E coloca o menu do seu e-mail também. Em vez de compartilhar, vai estar escrito share no Google Drive. Em vez de caixa de entrada, vai estar escrito inbox. Isso tudo também é trazer o inglês para a sua rotina. É fazer as coisas do seu dia a dia, da sua rotina, só que trazendo para o seu cérebro palavras em inglês. E tenta falar isso em voz alta. Inbox. Será que é inbox ou inbox? Como é que será que fala isso? Será que é inbox? E aí eu vou aprendendo com os meus erros. Então, o menu do celular, o menu da televisão, sites em inglês. Tem aqui Walmart, eBay, Shein, TJ Maxx, Forever 21, Carter's. O da Carter's, que é Carter's, é de roupa de criança, gente. Só que aqui é caríssimo, mas lá é super barato. E você fica louco com roupa de criança de todas as idades. Então você aprende como é que fala macacão, bermuda, cueca. Você aprende como que fala body, que não é body, é onesie. Body, aqueles de fechar com o botão embaixo. Chapéu, biquíni, sunga, meia. Você aprende como fala tudo, porque tem lá no site americano da Fonte. Você ainda vai ficar apaixonado, com vontade de comprar tudo. Se você for viajar, então, eu te aconselho a olhar também o Amazon, que é o sem ser o BR, o site da Amazon, e vai fazendo isso tudo em inglês, para você ficar mais familiarizado com isso aí. Então, essa foi uma outra dica. E sempre que você quiser falar alguma coisa, aprender a pronunciar, fale em voz alta, para você se ouvir falando. Bom, outra dica, se você não tem ninguém para participar, narre os fatos que estão acontecendo ao seu redor. Narra para você mesma, ou para o seu bebê que está na sua barriga, ou para o seu bebê que tem 1 mês de idade, ou para o seu bebê que nem nasceu ainda, que vai nascer daqui 10 anos. Narre o que você está fazendo. Então, assim, now I'm washing my hands. Now I'm washing the dishes. Tô lavando os pratos, lavando as louças. Now I'm gonna get my backpack. Eu vou pegar a minha backpack, a minha mochila. After I'm going to school, I'm gonna pick up my son at school. Eu vou buscar o meu filho na escola. I'm gonna pick up my son at school. E lá, quando chegar lá, eu vou falar com ele, hello, honey. So when I get there, quando eu chegar lá, when I get there, I will say, eu vou dizer, hello, honey. Oi, docinho. Oi, meu amor. Então, você vai falando sozinha mesmo e se ouvindo, ou pro seu bebê, fala, I love you, baby. It's time to change your diapers. Tá na hora de te trocar suas fraldas. I think there's poo-poo here. Eu acho que tem cocô aqui. I think there's poo-poo here. Você não conversa em português? Então, quando você tem filho, é muito mais... Se você tem filho em casa, se você tem criança em casa, se você convive com criança em casa, falar que não tem com quem praticar inglês é quase que um pecado, um absurdo. Porque tá lá um ser humano com o cérebro aberto, louco para aprender milhões de coisas, louco para chegar a um monte de informação, para fazer um monte de conexão cerebral, jovem, prontinho para fazer um monte de descoberta, e você está desperdiçando esse tempo. Você não vai falar em português? Faz um pouquinho mais de esforço e fala inglês. Se você não souber falar a frase toda, mistura inglês com português. Então fala pro seu filho, hello baby, now we're gonna take a bath. Agora a gente vai tomar banho. Agora eu vou tirar sua blusa. Now I'm gonna get off your t-shirt.
Agora eu vou tirar sua fralda. Now I'm gonna take your diapers off. Agora eu vou lavar o seu pezinho. Now I'm gonna wash your feet. E você vai falando your nose, your mouth, now your neck. E cada parte do corpo que você for lavando do bebê, vai falando com ele. E vai falando, eu te amo, eu te protejo. You are my sunshine, você é meu raio de sol, você é meu amor, you are my love. E aí você vai conversando com a sua criança, mesmo com aquela vozinha pequenininha que a gente faz. Você faz isso em português, então faça isso em inglês também. Então assim, eu dei várias dicas aqui até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dicas sem precisar de criança. Se você perceber. Se você perdeu as dicas que eu dei, volta lá que vai ficar gravado no feed, tá? E agora eu tô dando mais uma dica com criança. E essas são as melhores, por isso que eu deixei pro final. O melhor vem pro final. Quando você tem criança, não tem desculpa. Não tem como falar que não tem com quem praticar. Porque além de praticar seu inglês, você desenvolver o seu inglês, você vai ensinar para o seu filho, vai tornar ele uma pessoa melhor e mais inteligente e bilíngue. Isso é... não tem como não gostar. Então vai narrando fatos para os seus filhos. Ah, então seu filho tá no sling na barriga dormindo. Aí você fala, olha, eu tô andando na rua, eu tô vendo uma árvore, tem uma flor vermelha na árvore, tem um carro passando, que é uma Kombi azul. Você pode estar falando isso tudo que você está vendo com seu bebê dormindo no sling em inglês e ele vai escutar o seu tom de voz, ele vai escutar a sua voz, ele vai escutar a sua vibração no peito, ele vai escutar o seu coração batendo. E criança ama escutar a voz da mamãe, a respiração, o cheiro. Então você vai estar fazendo bem para você e para sua criança ao mesmo tempo. Desde pequenininho vai estar aprendendo, adquirindo a língua inglesa. Adquirir é quando você adquire igual ao português. Aprender é quando você já tem o português aprendido e vai aprender uma segunda língua. Então, tem criança, tem com quem praticar. Essa é a regra. E a última, por último, é você praticar com seus filhos, assim como eu ofereço no curso Pequenos Bilíngues, assim como eu ofereço no meu Instagram, assim como eu ofereço todos os dias da minha vida, em todas as lives, em todas as stories, como eu vivo para isso, que é o que eu faço na minha casa, o que eu faço na minha vida profissional, o que eu faço na minha vida pessoal, e o que eu já vi acontecendo com os meus próprios olhos, com um monte de mulheres, de mães, que começaram a fazer junto comigo, com o meu acompanhamento, ou até com as dicas gratuitas que tem aqui no Instagram. Você faz jogos, você joga em inglês, então dependendo da idade do seu filho. Jogo da memória, tem lá no curso, tem o jogo da memória pra você imprimir, tem como brincar, tem regras, estratégias, tem tudo isso lá. Se não tiver também, pode me perguntar aqui no direct, aqui nos comentários abaixo, que eu sempre respondo vocês, sempre, sendo meu aluno ou não. E aí tem jogo da memória, tem jogo de tabuleiro, dependendo da idade do seu filho. O mesmo jogo você pode brincar com jogo de cartas, tipo aquele mico fedorento, Stink, ou então o jogo da memória com o mesmo jogo que você imprimiu. Ou você pode brincar cartas, tabuleiro, jogos, ou então você pode fazer a rotina da escola. Não tem tempo para jogar. Eu quero mostrar pro meu filho o que é que ele vai ter na escola hoje. Então hoje tem português, math, matemática, e aí imprime lá a rotina do que tem na escola. Ou a rotina da manhã. Wake up, tem tudo lá no curso, você só imprime. Wake up, aí tem a figurinha de acordando. Depois de wake up é brush your teeth. Então, próximo vai ser brush your teeth. Depois é go to school. Aí vai pra escola. Depois volta, take a nap. E tem a rotina lá, bonitinha, pra você fazer a rotina em inglês com seu filho. Ah, então tem que lavar a mão. Você não lava a mão do seu filho várias vezes por dia? Então lave a mão em inglês. Aí eu te ensino lá a musiquinha. Aqui também no Instagram eu já ensinei várias musiquinhas, várias estratégias, gratuitamente, vários materiais. É só você buscar aí no meu Instagram. E aí você faz com seu filho. Lava a mão cantando uma musiquinha em inglês. Depois, em vez de cantar essa musiquinha, você fala a letra da música em inglês. Você pode tomar banho em inglês. Você pode almoçar em inglês. Você pode brincar de pique em inglês, de hide and seek, que é pique-esconde. Você pode brincar de tag, que é pega-pega, de hopscotch, que é amarelinha.
Tudo isso é em inglês. Basta ter um pouco de força de vontade e aprender como faz isso. Eu tô aqui para te ajudar. Então, olha só. Rotina da escola. Tem também o calendário. Hoje é qual dia do mês, qual dia da semana, qual número do dia, qual que é a temperatura de hoje, será que tá frio, calor, será que tá chovendo, nublado, nevando, qual que é a roupa que eu devo usar se hoje estiver frio, qual que é a estação do ano, primavera, verão, outono, inverno. Tudo isso pode ser feito em inglês com a sua criança. Como que escreve o seu nome, o nome do papai, qual é o nome dessa letra, como chama esse animal em inglês. A vida da criança normal, a rotina normal, pode ser toda em inglês. Toda. É assim que eu faço na minha casa, é assim que as minhas alunas fazem, eu posto pra vocês aí nos stories, tem um monte de vídeo aí. E é assim que eu faço na minha vida profissional também, na sala de aula. Tem também, anotei tudo aqui, ó. Tem também letras do alfabeto, números, formas geométricas, colorir, desenhar, Páscoa, Natal. Gente, tudo que você quiser. Tudo. E ainda pode ensinar sobre, por exemplo, Halloween, que não é uma coisa muito utilizada no Brasil, mas é uma tradição norte-americana. Por que que tem tanta abóbora? Por que que é laranja? Por que que o Natal é neve, sendo que aqui tá calor? Isso tudo pode ser trabalhado, a alfabetização, pré-alfabetização. Qual é a letra do seu nome? A letra do seu nome, a primeira letra do seu nome, é de qual animal em inglês? É de qual cor em inglês? É de qual forma geométrica em inglês? Então a gente pode trabalhar tudo isso e eu te ensino passo a passo aqui no Instagram e no curso como a gente pode trabalhar isso com as crianças. Então você vai fazer o dever de casa em inglês, fazer uma atividade, brincar no parquinho em inglês, levar para a escola, atravessar a rua, pegar o metrô, pegar ônibus, tudo isso em inglês, tem passo a passo para você fazer com a sua criança. Ah, mas eu não dou conta de fazer isso tudo de uma vez. Então começa com pouco. Começa com uma oração, tem vídeo no YouTube gratuito ensinando uma oração em inglês, simples, fácil, rápida e própria para crianças, para você orar todos os dias em inglês. Leia, fale em voz alta, tente orar lendo, depois tente orar uns pedaços sem ler, depois tente entender o que fala cada palavra, tente aperfeiçoar a pronúncia só na oração. Então, tente colocar meu vídeo lá, enquanto eu tô falando, você faz o shadowing, dublando. Não é desculpa. Não é desculpa. Se você é uma pessoa sozinha, ou seu marido não te apoia, ou você não tem filhos, ou só você no mundo, você não conhece ninguém que quer aprender inglês com você, isso aí não é desculpa para você não falar inglês. Eu te dei um tanto de alternativas aí para você aprender e treinar e praticar listening, speaking, reading and writing sozinho. Mas se você tem criança, meu amigo, minha amiga, é mina de ouro. Brinquedo de criança é mina de ouro. Você vai achar lá furadeira, escavadeira, coroa, você vai achar anágua, você vai achar sapatilha, você vai achar lenço, você vai achar lá helicóptero, carro, caminhão-pipa, cegonheira, betoneira. Isso tudo tem. Tem, porque eu prego, parafuso, e isso tudo é vocabulário rico, colmeia, abelha, para você aprender e trazer para o seu dia a dia através dos brinquedos da sua criança. Esmalte, alicate, tudo isso você vai aprender brincando com o seu filho. Só que em vez de brincar em português, você brinca em inglês. Aí você pensa, mas aí só meu filho aprende. Muito enganado você está. Você aprende muito mais do que ele. Ele aprende mais rápido. Mas você aprende muito, muito também. Eu tô falando que eu faço isso e eu ensino as pessoas a fazer isso, eu acompanho muita gente a fazer isso. Tenta que você vai ver que funciona. A única forma de você melhorar a sua fala e sua compreensão é falando e compreendendo, é praticando. Não existe outro caminho. Ler 500 mil livros em inglês não vai fazer você ficar fluente. Porque ler é diferente de falar. É outra via do cérebro. Então, se você quer melhorar a sua leitura, você tem que ler. Se você quer melhorar a sua escrita, você tem que escrever. Se você quer melhorar a sua fala, você tem que falar. E se você quiser melhorar o seu listening, que é a sua compreensão, você tem que ouvir. É claro que fazer de tudo é o mais indicado. Mas qual que é a sua primeira meta? Qual que é o seu primeiro objetivo?
Trace o seu primeiro objetivo e chega aí agora. Deixa eu ver o que a Renata mandou pra mim. Levei um tapa agora. Cheguei na Inglaterra tem 3 meses e não sabia por onde inserir o inglês pra mim e pro meu filho. Ele estuda em escola primária em inglês, mas não estava sabendo como ajudar. Exatamente. Você que tá na Inglaterra então, Renata, e melhor ainda, você tem mais vantagem, porque além de ter crianças, ainda tem uma sociedade inteira que coopera com você, né? Então isso não tem nenhuma desculpa. Você vai na padaria, você vai em inglês. Então, o seu filho tá comendo, por exemplo, pão. Aí você fala, bread. Você tá comendo bread. Olha só uma palavra em inglês. A gente começa assim mesmo. Mistura inglês com português. Ah, você tá comendo bread. Você quer bread? Esse bread tá quente ou frio? Esse bread tá gostoso? Amanhã você vai querer bread de novo? Olha só, já comecei a inserir o inglês na minha casa. Se eu não sei o resto da frase, eu começo com vocabulário, porque vocabulário é o núcleo, é o cerne, é o X da questão. Com o vocabulário é que a gente consegue se comunicar, né? Se eu chego na padaria e eu falo I want, eu quero, eu não resolvo nada. Mas se eu chego na padaria e falo só bread, a pessoa já entende o que quer. Por quê? Porque o vocabulário é mais importante. Por isso que fala com entonação maior no inglês. Para passar o recado, é mais importante o vocabulário. Então, comece por vocabulário. Misture inglês com português. Depois você aprende que I want é eu quero. Então, em vez de falar eu quero bread, você começa a falar I want bread. I want bread, please. I want bread. Do you want bread? Papai, do you want bread? Baby, do you want bread? Meu esposo fala inglês e eu tenho um nível razoável para viver aqui. Só não tenho fluência ainda. Eu achei excelente quando você colocou essa palavra ainda. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformação aqui dentro, né? Então, quando a gente fala eu não sei isso ainda, ou eu não falo inglês ainda, eu não sou fluente ainda, significa que eu não sou agora, mas eu vou ser. E eu vou ser, só tem um único jeito. A pergunta, igual eu falei para as minhas alunas, Renata, eu acabei de falar numa mentoria. A pergunta não deve ser, você fala inglês? Porque quando alguém pergunta isso, alguém sempre vai responder, olha, um pouco, depende. Assim, não sei. Porque depende do que você quer. Até eu que falo todos os dias da minha vida muito mais inglês do que português, se chegar um cara do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, da americano, quiser conversar comigo, eu não vou conseguir, porque eu não sei falar de Bolsa de Valores do mercado financeiro, muito menos em inglês, nem em português eu sei, muito menos em inglês. Então eu vou falar, olha, depende. Sua pergunta não é você fala inglês ou você não fala inglês. A pergunta é, o que você está fazendo hoje na sua vida vai permitir que um dia você fale inglês? Essa que é a pergunta certa. Porque se você não lê, não escuta, não fala, não pratica, não faz nada, tá esperando Deus te abençoar para fazer um milagre para você falar inglês, você não vai falar inglês. Nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos, nem daqui 100 anos. Mas se você estuda, se você ouve, se você lê, se você vai atrás, se você segue Instagram, se você entra em grupos, se você se esforça, aí você vai. Então, o que você tá fazendo hoje que vai te levar a falar inglês? Se a resposta for nada, você não vai falar inglês. Se a resposta for, eu estou fazendo movimento, alguma coisa, eu estou todo dia tentando mudar para aprender. Aí sim, isso que você tem que fazer. A única coisa errada é parar. Ontem pedi a vergonha e resolvi um problema para minha mãe pelo telefone. Eu morria de pavor de telefone. Tá vendo? Tem que botar a cara no sol. Tem que falar sem medo, Renata. E eu falo isso todos os dias aqui. Sabe por que eu amo crianças? Eu preciso de crianças, eu trabalho com crianças. Porque as crianças, elas são verdadeiras, elas são originais. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco da nossa naturalidade, da nossa originalidade. A gente vai criando um superego que veta a gente, que faz a gente ter vergonha, medo do julgamento. As crianças não têm isso. Então a criança, ela simplesmente fala em português ou em inglês, ela solta. Então meu filho fala, mamãe, eu sei estompar meu feet. Eu sei bater meu pé no chão, mas ele misturou inglês com português, que fez um carnaval aí. Mas ele fala. Aí eu falo, filho, can you stomp your feet? Ou então, filho, você sabe bater o pé no chão? E de tanto falar e usar e repetir e errar e ser corrigido e perceber sozinho o erro,
Aí a gente que vai aprendendo. Agora, se você guarda tudo pra você, você não vai aprender nunca. Se você errou na conversa no telefone, da próxima vez você não vai cometer o mesmo erro. E aí você vai evoluir nesse sentido, nessa questão. Então o negócio é, bota a cara no sol, perde a vergonha, fala sozinho, fala com seu filho, fala no telefone, fala com o amigo invisível, fala repetindo um texto, leia uma notícia e repita essa notícia em voz alta. Todas essas dicas que eu passei aqui pra você agora, mas viver em inglês na sua rotina é a melhor coisa que tem. Fazer o que você faz todo dia, viver normal, só que em inglês. Brinca com seu filho, só que em inglês. Você vai estar ajudando seu filho a aprender e você mesmo a se desenvolver. Porque o seu filho, nesse caso da Renata, ele vai aprender na escola. Você arrasou comigo agora e te agradeço por isso. Que bom! Tomara que seja bom, tomara que seja um passo para te deixar mais adiante. Gostei. E tomara que seja um passo para ir para frente, para evoluir, para evolução. Se você sabe uma coisa hoje, seja pronúncia, seja gramática, seja vocabulário, seja o que for, que você não sabia ontem, significa que você evoluiu. Se você não aprendeu nada de inglês entre ontem e hoje, significa que você não evoluiu, então trata de aprender. É isso que funciona, não é aprender tudo de uma hora para outra. É passinho de formiguinha. Ainda mais morando no exterior, você vai ouvir muito, você vai virar um monstro. Se você abrir suas portas para isso, se você deixar o inglês entrar na sua vida, você vai virar um monstro de falar inglês. Agora, se você se bloquear toda hora e procurar só brasileiro e não quiser estudar, não deixar entrar, aí vai ficar mais difícil. Então vamos ser igual às nossas crianças. Falar sozinho, falar com um amigo invisível, falar pra ninguém, falar pra si mesmo, falar pra quem não quer ouvir, falar pra quem quer ouvir, brincar em inglês, lavar a mão em inglês, jogar em inglês, tomar banho em inglês, desenhar em inglês. Tudo isso a gente tem que eu esqueci a palavra quando você mira em alguém, quando você toma como exemplo. A gente tem que se basear nas nossas crianças, que aprendem sem menor esforço, simplesmente porque elas estão abertas ao mundo, elas estão abertas a aprender, elas estão abertas ao novo, elas estão abertas ao conhecimento, e elas estão lá e bota a cara no sol, sem vergonha nenhuma. Se você tiver vergonha, fala com inspirar. Isso mesmo, Renata, tem que se inspirar nas nossas crianças. Isso mesmo, obrigada. Então, se você tiver cansado de falar sozinho, manda um áudio pra mim no Instagram. Eu te respondo. Manda um comentário, um direct, manda uma pergunta, eu te respondo. Entra em grupo de WhatsApp, entra em Instagram de pessoas nativas, de pessoas que ensinam e falam inglês, mas não pode deixar a peteca cair. Pra fechar, eu falo mais uma vez o que eu falo em todas as lives, que pra aprender outro idioma, não só inglês, para aprender qualquer coisa na vida, a gente precisa de 5 P's. 5. Não pode ser 4. Não pode ser 3, não pode ser 2, não pode ser 1. A gente precisa de 5 P's. Não é só de pequenos bilíngues para puxar sardinha pro meu lado. Mas é o P de paciência. Paciência. Aprendizado requer paciência. Ninguém aprende de dia pra noite. Ninguém aprende 6 meses, em 3 meses. Isso é conversa fiada. Permanência. Permaneça, permaneça, permaneça todos os dias, continue sua caminhada. Se cansou, descansa, não desista. Pausa, respira e descansa, não para desistir. Se desistir igual dieta, já era, você é um fracassado. Depois, permanência, então paciência, permanência, persistência. Persiste, ou seja, vai ter um tanto de percalço, um tanto de coisa que vai fazer você querer parar, um tanto de dificuldade, um tanto de coisa ruim, um tanto de crítica, de TPM, de tristeza, de saudade da família, vai ter. Sempre tem, pra mim também tem. Eu acho um saco chamar atenção, xingar em inglês, eu acho um saco. É difícil, tem dia que eu não quero falar inglês, eu gosto mais de português, é mais confortável pra mim. Mas é persistência e permanência. Outra, prática. Se não tiver prática, não tem aprendizado. Em nada nessa vida. Não existe. Não existe. Precisa praticar. Tudo tem que ser útil para você. Você tem que ter interação e prática. Tem que utilizar no seu dia a dia. Por isso que você não vai aprender inglês de bolsa de valores. Inglês para médico.
Se você não vai usar, não embarca nessa. Vai no que você vai usar todo dia, prática. E a última coisa é presença. Presença nas aulas, presença no Instagram de quem te inspira, presença perto do seu filho, pais presentes mesmo. Saiba que o seu filho tá triste, feliz, alegre, com medo, com raiva. Sabe o que o seu filho precisa. Entenda o seu filho, tenha momentos de qualidade juntos, pra vocês crescerem e aprenderem juntos. Tanto como pessoa, como ser humano, quanto em inglês e aprendizado. Você não tem a perder se você é mãe presente. Se você está perto do seu filho, está sabendo o que acontece dentro do coraçãozinho dele, você não tem a perder. Mas se você é uma mãe ausente, um pai ausente, e não sabe muito bem o que acontece na cabeça e no coração do seu filho, a conta vai chegar. É fato, é batata. Pais ausentes, mães ausentes, pagam por isso. Não tem como, de uma forma ou de outra. Então, olha só. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, estejam aqui comigo. Eu sempre respondo a todas as perguntas no direct e nos comentários. Amanhã, um beijo. Thank you. Bye, bye.